Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Pode Dizer Podcast. Eu me chamo Milena Borodiak e tenho aqui do meu lado meu amigo Fábio. Isso aí, Fábio. Bem-vindos novamente para mais uma edição do Pode Dizer Podcast. E aí, Milena, como é que você tá? Tá tudo 100%? Tudo 100%. Hoje não vou derrubar o microfone. Você tem que ir pros erros de gravação, né? Pois é, a gente não mostrou ainda. Todo episódio eu derrubo esse microfone, não sei. A gente vai ficar com uma carta na manga, então, quando se aprontar, a gente vai soltar teus erros de gravação aí. Combinado? Combinado, então. Quero combinar uma coisa com o nosso público também, que é pra curtir esse episódio, com certeza, dar esse crédito pra gente já no início, senão depois você esquece, tenho certeza disso também. E pra você se inscrever no nosso canal do Pode Dizer Podcast, que pra nós é muito importante, mais de 10 mil inscritos já, então dá essa moral pra gente aí. Segue nós lá no Instagram também, Pode Dizer Podcast, que lá a gente vai estar passando os melhores cortes. Legal. Hoje nós vamos ter um assunto muito interessante, assuntos diversos, inclusive muito polêmicos, podemos dizer assim. Nós vamos falar hoje com o Dr. Pedro Henrique Brazão Papaz, está à frente do GAECO e também faz parte do Ministério Público. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Boa noite, Fábio, boa noite, Milena. Eu que agradeço, em nome do Ministério Público, a oportunidade que vocês abriram aqui para a gente conversar. Tá? Vamos tentar bater um papo legal aqui. E a Milena falou aí dos acidentes, eu sou mestre em derrubar água também, então se por acaso acontecer... Vai deixar um pouco longe. Já se prepare. Vamos ficar com uma carta na manga também com o GAECO, né? Se derramar uma água, aí a gente fica com essa pérola aí, né? Guardada. Ainda bem que não tem café, refrigerante, que aí o estrago é pior. Eu até tava vindo pra cá e tava pensando o seguinte, né? Hoje o doutor, muito bem-vindo aqui no Pode Dizer, né? Sempre de portas abertas, quando tiver algum assunto interessante, relevante, será nosso convidado, né? Também fique à vontade para se convidar para cá quando tiver algum assunto relevante, mas eu tenho certeza que a sua visita, muitas vezes, ela não é bem-vinda em alguns lugares, né? Tenho certeza que tem muita gente que não gostaria de receber a visita do GAECO, né? Então, o promotor, assim, o GAECO e os demais promotores criminais, né? O ideal para a pessoa é não vinha conhecer sequer. Porque assim, se você, né, foi uma promotoria criminal, foi o GAECO, provavelmente ou você foi vítima de um crime, o que é muito ruim, ou você está sendo investigado por um crime, que também é muito desconfortável. Né? Pode ser que você seja uma testemunha também. Que ainda assim as pessoas quando sentam ali, ainda na condição de testemunha, ficam desconfortáveis, né? Preferem não ir. Então assim... É uma verdade isso que você está falando. Então, nesse caso aqui, com certeza é uma situação muito boa, né? Então, por isso que eu reforço. Sempre que tiver assuntos relevantes e que nós também sentirmos necessidade, vamos convidar o doutor Pedro para fazer parte aí do Pode Dizer. Obrigado. Combinado, então, né? Combinado. Então tá, vamos bater um papo sobre o GAECO, né? Para saber a atuação, né? Exatamente. Qual que é o papel do GAECO, né? Para nós leigos, a gente não tem essa noção. Acho que seria legal você falar um pouquinho mais sobre isso. Então, legal vocês falarem disso e vocês falarem corretamente, porque muita gente não sabe o que é o GAECO e às vezes as pessoas falam, a GAECO teve aqui. Não, é o GAECO, porque é um grupo, né? É um grupo de atuação especial de combate ao crime organizado. O nome é grupo, mas a gente funciona basicamente em esquema de força-tarefa, tá? É composta por promotores de justiça, né? que representam o Ministério Público, delegados, investigadores e inscrivães, hoje agentes de polícia civil, da Polícia Civil, policiais militares. Nós temos alguns núcleos também que contam com guardas municipais e policiais penais, do DEPEN. E a gente tem uma parceria muito forte com o Instituto de Criminalística. Hoje em dia é cada vez mais importante, mais essencial a participação da perícia criminal, tá? E do IML na investigação de crimes. E sem essa parceria com a criminalística, a gente não estaria conseguindo fazer metade das coisas que a gente faz lá no GAECO, e eu falo isso também em nome das outras polícias, tá? Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. Hoje, assim, depende de um laudo, depende de uma perícia digital, uma perícia criminal, tá? Então, assim, a gente funciona em força-tarefa, né? Eu sou coordenador jurídico, a gente traça ali as diretrizes investigativas, mas a gente tem também os policiais que constituem a maior parte, né, da força de trabalho dentro de cada GAECO. E são alguns GAECOs no estado do Paraná, localizados suas sedes nas principais cidades, mas com abrangência no estado inteiro. Cada cidade do Paraná está sob o guarda-chuva de algum GAECO. E aí, dentro desses GAECOs, existe também
uma coordenação geral de todos esses grupos? Existe. A gente está hoje sob a coordenação do Dr. Cláudio Esteves e, por sermos parte do Ministério Público, tá tanto nós quanto o Dr. Cláudio subordinados ao Procurador-Geral, que é o Dr. Zanicotti. Muito legal. E deve ser assim, muito interessante trabalhar num ambiente desse, porque são profissionais multidisciplinares, né? Não sei se seria esse o termo, mas com conhecimentos bem diversos e que se unem, né, em prol de um objetivo comum, né? Então, acredito que seja um momento de compartilhar muitos conhecimentos dentro desse ambiente, né? A gente busca fazer uma pré-seleção dos policiais, tá? dos agentes que vão trabalhar conosco. E é óbvio que isso causa, às vezes, uma reclamação por parte das outras instituições, porque a gente vai justamente naquele policial que está se destacando. Né? Então, assim, é normal que os delegados, principalmente os delegados-chefes do interior, chefe da capital, o próprio gabinete do delegado-geral, sabe, não gostem das nossas solicitações porque a gente quer o melhor. Eles também querem o melhor. Então, a assim, seleção brasileira dos melhores. Dos melhores. Aí, assim, a gente fica nesse embate, mas hoje a gente está com uma relação, graças aí ao nosso procurador-geral, muito harmoniosa, tá? Tanto com a Polícia Civil, quanto com a Polícia Militar e com a Secretaria de Segurança, na pessoa do Coronel Hudson. Então, hoje a gente está muito bem, a gente entende também as necessidades dos outros órgãos, né? E tenta chegar ali num denominador comum. Até uma dúvida que eu queria tirar. O doutor mais ou menos já falou, né? Mas quais seriam essas qualificações que os profissionais têm para fazer parte do GAEC? Quais são os requisitos? Basicamente, tem que ser muito bom no que faz. Assim, a gente tem que ter policial bom de campo, a gente tem que ter policial bom de análise, tem que ter policial bom de tino investigativo, saber como começar uma operação, para que lado ir, né? Como você achar uma pessoa na rua, como você abordar uma determinada testemunha, como você encontrar um investigado. Então, assim, cada policial tem sua expertise, né? E a gente tenta ali explorar, usar a expertise desse policial para uma determinada tarefa. Sim. Então, para entrar na GAECO, tem que ser policial. E tem que ser bom, então. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Eu imagino, o doutor deve saber disso, mas quanto o GAECO ele tem essa percepção pela população como um órgão muito sério e realmente, assim, valoroso para a sociedade, né? Porque está à frente de muitas questões, inclusive o próprio Ministério Público também, acredito que essa parceria seja extremamente próxima, né? Então, para a população também é uma informação positiva, saber que dentro desse órgão reúne os melhores profissionais dessas áreas. Então, podemos confiar no GAECO, podemos confiar no Ministério Público. Essa é a opinião que eu tenho, acredito que a grande população também. O senhor percebe isso também? Então, agradeço primeiro o elogio para o órgão, né? E a gente reconhece, sabe, que a população tem essa visão. Né? Essa visão foi construída ao longo de muitos anos, tá? O GAECO tem mais de 15 anos no estado do Paraná e o trabalho tanto dos meus antecessores aqui em Guarapuava, quanto dos meus contemporâneos em todo o estado do Paraná, trabalhando para construir essa imagem. Legal. Então vamos mão na massa agora, eu quero saber realmente das atuações do GAECO, né? Nós tivemos recentemente algumas situações, né, de nível nacional, né, que aconteceram no Rio de Janeiro, a palavra facção criminosa teve muito em alta, né? Acredito que deve ter invadido as redes sociais de todo mundo aí. Mais falado no momento. Provavelmente, né? Agora fazendo 2 semanas praticamente, então um assunto bem recente aí. Mas queria entender um pouco mais sobre esse termo na nossa região aqui no Paraná, mesmo Guarapuava e nas cidades da região. As facções, elas conseguiram penetrar no interior hoje das cidades do Paraná? Existe, de fato, um braço das facções hoje atuante aqui, próximos da gente? Sim. Então, Fábio, a gente tem uma facção criminosa que ela foi durante muitos anos praticamente hegemônica aqui no Paraná, que é o PCC. E nos últimos 15 anos, o que a gente verificava dessa organização criminosa? Que existiam poucos faccionados, tá? E esses poucos faccionados exerciam ali uma abrangência territorial de cidade e tinham muita responsabilidade. Ocorreu um movimento, tá? Orquestrado, ou provavelmente pelas lideranças, de multiplicação da quantidade de membros dessa facção. Tá? Então, nos últimos 15 anos, assim,
aumentou em milhares de membros que fazem parte do PCC. Isso acarretou que em quase todas, eu posso afirmar que em todas as comarcas do Paraná você vai ter criminoso faccionado, tá? Eu posso citar aqui para você como exemplo uma operação que a gente teve aqui do nosso núcleo do GAECO, deflagrada em 2020, que num dia a gente cumpriu 54 mandados de prisão. Nossa. E só num dia. E ao longo dessa operação ali das várias denúncias, tá? Como o Fábio me alertou, deixa eu explicar o que é denúncia. A denúncia é uma petição inicial de um processo criminal, né? Quando o promotor de justiça processa alguém criminalmente, ele tem que entrar com uma petição para o juiz chamada denúncia, tá? Então, assim, nessas várias denúncias que eu apresentei pro juízo, não só aqui em Guarapuava, mas como em comarcas diversas do Paraná, até em Cruzeiro do Oeste, porque a gente identificou células dentro da penitenciária de Cruzeiro do Oeste funcionando. Só nessa operação do nosso núcleo, a gente identificou 116 faccionados. Tá? É um número alto. Mais pro interior, né? A grande maioria na nossa região. Tá? Ontem, né, na Operação Tríade, nós tivemos o cumprimento de 5 mandados de prisão e 8 mandados de busca e apreensão. Desses 8, a gente tem fortes provas de que pelo menos 4 são ligadas a essa facção criminosa. Tá? Então, realmente é um problema que se alastrou não só pelo Paraná, mas no Brasil. Né? O Paraná, assim como São Paulo, ainda tem a característica dele ser quase que ter a presença muito majoritária dessa facção, com exceção ali do litoral, da região de Ponta Grossa, que principalmente Comando Vermelho e facções ligadas ao Comando Vermelho vêm ganhando espaço, tá? Mas dali para o interior, tá? Principalmente Londrina, a presença forte do PCC. Tá? A gente tem a presença de outras facções assim, de não tão grande importância, mas hoje uma facção que vive aparecendo é a facção catarinense, primeiro grupo catarinense, né? Que pela proximidade e pelo Paraná ser rota de arma, de droga, acaba tendo muita relação com crime aqui no Paraná. Isso imagino que deva mexer muito na estrutura, inclusive carcerária, né? Porque para manter membros de facções rivais, isso é uma complexidade muito grande. Então, isso afeta também a estrutura, né? Prisional. Cara, olha como é que é a sua percepção, Fábio. A nossa operação se chama Tentório, porque Tentório faz menção a uma forca. E a gente iniciou essa operação porque faccionados de outra facção, que não do PCC, estavam entrando na cadeia pública e morrendo enforcados, misteriosamente. E sempre com indícios de que se suicidou. Então, as investigações, tá, levaram a gente a concluir, tá, tivemos diversas provas nesse sentido, que essas pessoas que se enforcavam, realmente, a maioria se enforcava, mas sob uma coação violenta e irresistível. Era ou a pessoa se enforcava ou ela ia morrer espancada. Tá? E isso vinha de decisões da hierarquia no Paraná, né? Que havia condução. O que é a condução ali pelo tribunal do crime? É quando um criminoso, seja ele de uma facção rival, seja ele do próprio PCC, seja ele excluído, seja ele companheiro, ele é acusado de ter cometido alguma infração ao estatuto da facção. Tá? Então ele é julgado e entra alguma hierarquia e autoriza dar o veredito dele de pena de morte. Então, caramba, que isso é uma coisa muito difícil da gente imaginar. Até eu vou revelar uma coisa que eu não falei pra ninguém até hoje aqui no podcast. Eu não sei se você sabia dessa informação, inclusive. Mas eu sou ex-policial. Eu fiquei 2 anos na corporação, com muito orgulho de ser ex-PM. Optei por sair, né, e continuar na minha carreira que eu já tinha antes, né, na parte de comunicação. Mas conheço um pouquinho dessa vivência. E aí, quando o doutor fala que ele, muitas vezes ali o preso, né, acabou infringindo lá dentro, né, aquela norma
da facção, então a gente percebe que nós temos o nosso universo aqui, né, das pessoas, né, os civis que seguem o regimento padrão da sociedade aí. Nós temos muitas vezes um universo paralelo, que às vezes onde o crime toma conta, então é a pessoa que está morando, cometendo crimes, né? Então já é um universo paralelo, muitas vezes onde que o Estado não tem penetração ali dentro. E nós temos mais um universo paralelo dentro da própria carceragem, né? Então são 3 mundos completamente diferentes. E assim, quanto isso, muitas vezes as pessoas acabam não percebendo, né? Então existe de fato três mundos aí, mais ainda, mas acredito que pelo menos esses 3 são mais evidentes, né? É uma realidade assim, quase que intangível pra gente, assim, sabe, Fábio? Quando você se depara com esse tipo de situação, você fala, nossa, o que tá acontecendo, né, aqui na minha cidade, Guarapuava. É uma bolha, assim, que a gente fica chocado muitas vezes, né? Porque não tem, assim, ideia do que de fato está acontecendo. Se eu puder acrescentar, né, como houve essa expansão, né, hoje a gente tem uma diretriz da própria Procuradoria-Geral, que inclusive isso é alinhada com o governo do Estado, né, com o governador Ratinho, de a gente tentar reforçar o combate a essas facções criminosas, tá? Então, assim, por exemplo, eu posso citar aqui só nesse ano de 2025, das mais de 60 operações que os diversos GAECos do Estado fizeram, mais de 10 são voltadas para facções, tá? Facção, né, é uma, digamos assim, é uma espécie de organização criminosa. A organização criminosa ela tem uma definição legal na Lei 12.150 e a organização criminosa basta a união de algumas pessoas para cometer crimes, né? Quando a gente fala facção, tem mais esse viés, assim, sabe? Mais essa característica de uma organização criminosa armada, ligada ao tráfico de drogas, violenta, que comete alguns atos que muita gente considera terrorismo e por aí vai. Até o doutor tocou num assunto que está em voga, inclusive, nesse exato momento, né? A própria política em torno disso está ocorrendo para talvez denominar de uma maneira diferenciada o que seria uma facção, do que seria um grupo terrorista, por exemplo. Isso também está hoje... Sim, é importante, porque assim, né, a polícia, o Ministério Público, tem que agir dentro da legalidade. E a gente precisa do respaldo legal para o enquadramento jurídico, né? Se a gente não tem... porque, às vezes muita gente acha assim, porque o promotor acusou... A gente não tira uma acusação da nossa cabeça, né? A gente tem que fazer o enquadramento da conduta de acordo ali com a legislação vigente. E a gente só pode agir no estrito limite da legalidade, né? A gente não pode inventar um crime, a gente não pode colocar uma pessoa acusada como um crime que ela não cometeu, que não se enquadra juridicamente. A gente estuda para fazer esse exame, sabe? Sim. Ser neutro também e imparcial, né? Aí, o que mudaria hoje se fosse considerado as facções, se elas fossem consideradas de fato terroristas, no caso? Então, assim, o que a gente chama de legiferenda, né, Fábio? Assim, se houver uma mudança legislativa, a gente teria que ver que esse termo significa isso, tá? A gente teria que ver como veio essa lei, né? O processo ali legislativo, ele é complexo, sofre alterações. Então, assim, se houver uma lei mudando nesse sentido, o que a gente espera? Que possa vir mais mecanismos de investigação, possa haver endurecimento de pena, endurecimento de regime prisional de cumprimento de pena, né? Autorização para métodos investigativos mais invasivos, tá? Então, assim, mas isso tudo a gente depende de lei, né? Sim. Assim, a gente age com base na lei e não somos nós que fazemos as leis. O senhor acredita que isso possa avançar para chegar realmente a mudar a lei para tornar essa qualificação diferenciada como terrorismo? Fábio, é difícil eu opinar isso, porque o meu conhecimento, assim, é o que a gente vê na mídia, sabe? Há possibilidade disso acontecer? Mas sabe, difícil. Eu não consigo te dizer assim uma probabilidade, o que eu acho. Eu não tenho dados concretos para... Vamos aguardar então as cenas dos próximos capítulos. Você tem que aguardar o Congresso. Ainda no assunto de facções, a gente percebe uma evolução na questão do crime organizado. Quando a gente fala crime organizado, de fato o crime está muito organizado hoje. Tanto que a gente viu ações muito distintas, né? Tanto no Rio de Janeiro, que aconteceu, né? Quanto em São Paulo também, crime envolvido fintechs, empresas tecnológicas, Faria Lima, enfim. São crimes completamente diferentes,
mas que tem uma organização como uma empresa mesmo, né? Até o próprio doutor comentou o aumento, né, do número de faccionados, não sei se seria a forma correta de falar, mas isso é visto, de certa maneira, como uma empresa do crime? Empresa, Fábio, eu não diria. Né? Agora, é verdade que existe a lavagem, tá? O termo correto é lavagem mesmo. Desse dinheiro do tráfico e de outras práticas criminosas em meios, comércio, indústrias lícitas, isso com certeza existe. Tá? Isso aí isso já é indiscutível. Agora, falar em cifras, né? Até porque a gente está falando de uma cifra criminosa, de uma cifra oculta. Falar em quais setores, né? A gente sabe que estão em muitos setores, mas qual que é a abrangência do crime em um determinado setor? Tudo isso ainda é muito nebuloso, né? Porque se fosse de conhecimento das autoridades, obviamente a gente estaria agindo em cima. Sim, né? sim. Então, sim. Mas que existe nos mais diversos setores da economia. A gente pode estar abastecendo num posto de uma organização criminosa. Isso não tem como a gente ter essa noção, né? Com certeza. Você certamente assistiu Tropa de Elite, né? Com certeza. Mais de uma vez? Eu tava querendo fazer essa pergunta agora mesmo. Então, Assisti, esses dias atrás estava assistindo. Eu sempre fiquei pensando, será que é assim na vida real mesmo? Será que é assim que acontece? Se tem político envolvido? Isso, se a criminalidade ela entra ali com os políticos, se isso é real ou é só coisa de filme? Então, aqui no Paraná, tá? Nós não tivemos ainda nenhum caso como desses que a gente verifica no Rio de Janeiro, né? Que é o crime, às vezes, financiando uma campanha. Se houve, a gente ainda não tomou conhecimento ou esse conhecimento ainda não veio à tona. Mas que isso existe, né? Reduto tanto de facção quanto de milícia no Rio, né? Eu sou carioca, então a gente vê que essa realidade no Rio é muito mais cruel já do que aqui, né? Espero que a gente não chegue no Paraná nesse estado de coisas. Como o senhor acabou de citar isso aí agora, né? O senhor é do Rio. Chegou a visualizar isso lá? Eu não sei faz quanto tempo que o senhor saiu do Rio? Faz muitos anos, né? Eu estou no Paraná há 13 anos. Mas eu morava no Rio quando houve a primeira invasão do alemão, né? Eu tenho uma bala perdida na escrivaninha da casa dos meus pais. Caramba! Já fui vítima de roubo à mão armada, né? Perdi 2 carros em 6 meses, um furto, um roubo. Mas o que eu falo assim, vão conhecer o Rio de Janeiro, porque é muito bom, né? Porque a visão que a gente tem, né? Hoje é um lugar difícil de ir, mas é muito bonito, né? Muito eu não bonito, conheço ainda. E assim, eu sou suspeito, né? Eu sou niteroense, mas o que a gente vê na televisão acaba passando uma sensação pra gente de um quadro pior do que ele é na realidade. Não estou falando que não há violência. Claro que há violência, né? Claro que há risco. Mas eu morei 28 anos no Rio, né? Passei por uns 3 episódios de violência, né? Então, um armado, né? Então, assim, né? Não é que você vai ser assaltado a toda hora, não é assim, né? Depende, talvez, do lugar que você vai. Tem alguns lugares que não podem ir. Lugar, hora, sua conduta, né? Mas vale muito a pena conhecer, tá? Apesar de tudo que a gente vê de crime e televisão, com certeza. Eu imagino que deva ser triste, né, para o senhor ver, né, acontecendo isso na sua cidade natal, né? E assim, fica uma sensação de tristeza no final das contas, né? Sim. Seria muito melhor se não houvesse a violência, né? Com certeza. É maravilhoso. Bom, agora está aí no Paraná, eu já quero emendar uma outra questão, que é o seguinte: o Paraná, ele tem já uma visão de uma polícia mais eficiente, assim, me parece, né? Não tenho os números para afirmar isso, mas não é uma polícia tão letal. Talvez o crime também não esteja nesse nível, né? Não seja necessária essa letalidade, mas existe uma visão que o Paraná realmente está num caminho positivo e trabalha também com a inteligência da polícia de uma maneira muito ativa, né? Sim, o que a gente tem visto, aqui em Guarapuava eu posso falar porque eu sou testemunha, né? As polícias aqui são muito eficientes, tá? A gente tem um corpo de delegados e agentes na 14ª Subdivisional e
e no 16º Batalhão, que são policiais assim que são dedicados, tá? Isso faz diferença. A gente tem também um corpo de promotores que tenta, se dedica, né, a não deixar que a criminalidade se expanda, tá? Temos também bons juízes, né, que consideram, né, julgam com justiça, né, decretam medidas cautelares que tanto que a polícia quanto que o Ministério Público pedem, porque para a coisa não perder a mão. Né? Então, assim, isso é muito importante, é o trabalho conjunto das polícias, tá? Do Ministério Público, do Judiciário, né? Com um objetivo em comum. Tá? Aí, hoje, né, a gente escuta muito, né, as críticas a uma operação no Rio, porque matou-se muito, e aqui no Paraná acontece também. Nesse ponto, né, com relação à letalidade, eu não posso falar tanto, mas o que eu posso falar é que a parte de inteligência, ela é feita também. As duas coisas correm em paralelo, né? Então, assim, essa crítica que se faz, mas é porque não estão chegando no andar de cima, o trabalho está sendo feito em paralelo. Tá? Tá sendo feito, está sendo investigado, né? Uma coisa não exclui a outra. Sim, então, assim, principalmente ali, porque no GAECO a gente trabalha mais nesse viés, né, da gente tentar fazer uma investigação mais aprofundada, contando com inteligência, a gente sempre busca medidas patrimoniais, sabe? Pra gente não importa só colocar o criminoso na cadeia, a gente tem que ir atrás do benefício que ele teve com o crime que ele praticou. Com certeza. Tá? Isso é muito importante. Para ele entender, senão depois ele sai da cadeia e fica com o lucro do crime dele. Sim. E também por causa da gente conseguir ressarcir as vítimas, né? Até o caso que a gente provavelmente vai falar depois, da Operação Dâmina, a gente tem quase 20 milhões de reais depositados no fórum. Com certeza. Tá? Até antes de a gente entrar nesse assunto, tem, para tentar arrematar isso, e também para dizer, eu revelei que agora que eu fui ex-policial e a gente elogiou a polícia, mas também não quero passar pano, né? Não quero passar pano que tem também irregularidades, né? A gente teve recentemente aqui casos, né, de policiais que estão afastados, inclusive, nesse exato momento, né? Por desvio de conduta. Então, isso ocorre também nesse órgão, infelizmente, né? É a grande minoria, mas ocorre também. Então, nós não vamos generalizar nem para um lado, nem para o outro. Mas o que eu queria comentar que, em relação à letalidade, né? Nós tivemos recentemente, aqui mesmo na nossa cidade, 3 óbitos, né? De criminosos com enfrentamento da polícia. Então, quer dizer, não é que a polícia, por ser eficiente, ela seja omissa, né? Se precisar usar a força, ela vai usar de qualquer maneira. E nós tivemos aí recentemente, então, esse caso que demonstrou justamente isso, né? 3 criminosos que morreram em confronto com a polícia. É bem recente, né? Então, não tem nada transitado julgado ainda pra gente afirmar, né? Mas a gente tem as notícias. E o mais interessante que eu vejo que sempre os órgãos, quando vão fazer ações nesse sentido, eles falam, não, nós tínhamos o apoio do Ministério Público. O Ministério Público estava junto conosco nessas ações. Então, a participação do Ministério Público nesse tipo de ação é como uma salvaguarda ali para os outros órgãos, né? É um papel importantíssimo, né? Sim, a gente teve... Não fui eu o representante do Ministério Público nessa operação de Guarapuava, nem na de Laranjeiras e Queadas recentemente. Foram colegas meus, todos muito competentes, tá? E toda medida criminal, ela vai passar pelo Ministério Público, né? E se não for requerida diretamente pelo promotor, se for requerida pelo delegado, ela vai passar pelo Ministério Público. Nesses casos, salvo engano, não fui eu que fiz, mas houve partes requeridas, grande maioria pela Polícia Civil e algumas pela promotoria foram cumpridas em conjunto. Mas eu posso estar enganado, tá? Que não fui eu que fiz. Não, tá? Só, de modo geral, né? A gente comenta, mas a gente percebe que o Ministério Público sempre está fiscalizando, até porque não ocorre nenhum tipo de excesso. Então, isso daí é também uma segurança para a população de modo geral, né? Saber que existe uma fiscalização dentro desse tipo de operação. Né? Sim. Especificamente nas operações do GAECO, geralmente a gente está em algum local de cumprimento, tá? De corpo presente, e se a gente não está no local, a gente participa desde a madrugada da recepção das equipes, da explanação de que a gente está buscando, né, o que a gente está fazendo naquele dia e, sabe, coordenando ali a operação. É o padrão.
fazer uma pergunta para Milena, ver se você tá boa de memória, Milena. O que você estava fazendo no domingo de Páscoa do ano de 2022? Domingo de Páscoa do ano 2022 não foi da operação? Você lembra? Que teve aqui, que a galera saiu tirando. Exatamente. Eu tava trabalhando na pizzaria dos meus pais e a Proforte, que é onde eles, né? É 2 quadras da pizzaria. Nossa, você ouviu tudo. E aí passava carro com os caras com fuzil na mão. Todo mundo, a gente apagou todas as luzes da pizzaria. A gente se escondeu embaixo das mesas, assim. Eu vi que teve uma moça até que se escondeu dentro da geladeira. Na hora? Não, mas é que a gente não é acostumado com aquilo, Você né? Você viu acontecendo? Vi acontecendo. É pertinho, 2 quadras da minha casa. Da pizzaria, no caso, né? É. Então foi algo que eu lembro que na época foi assustador. Muito marcante, né? Nossa. Doutor, o senhor estava em Guarapuava? O senhor lembra desse dia? Eu tinha passado na frente do batalhão 1. Tava voltando de Curitiba, salvo engano, umas 2 horas antes, né? Quando eu comecei a escutar os tiros, peguei as crianças, levei para um lugar mais seguro. E aí depois trabalhamos nas investigações, né? Que foram presididas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. E estamos nos processos até hoje. Até hoje vem desenrolando. Hoje. Mas nesse dia especificamente, já se comunicaram para tentar entender o que estava acontecendo, para tomar algum tipo de medida? O senhor lembra se nesse sentido teve alguma ação já assim, prontamente? Da polícia. Da polícia. Nessa primeira fase, principalmente ali, a atuação heróica ali, principalmente dos policiais militares, mas dos policiais civis também. Mas assim, o grande corpo de gente foi da Polícia Militar. E se organizaram para tentar enfrentar os criminosos. E assim, isso foi o principal fator que levou à identificação de vários criminosos. Tá? Hoje a gente tem 4 processos, tá? 4 ações penais. 3 dessas 4 já têm sentença. A primeira foram 2 réus, a segunda 7, a terceira 15 e a quarta 3. Nossa, bastante gente. Muita gente. Não somei, mas... eu também não, eu sou ruim de conta. Deve ter dado ali uns 20 e tanto, né? 20 e tantos. E a grande maioria condenados, tá? Esse 4º processo, nós apresentamos alegações finais recentemente, está no prazo para defesa, não tem sentença ainda. Mas no 3º processo teve diversos réus condenados a 80 anos de prisão, tá? Foi o núcleo que a gente chamou do núcleo de São Paulo. E a investigação, assim, a todo mérito, como eu já falei, da Polícia Civil, Polícia Militar, durou, né, o crime é de 17 de abril, a chamada Operação Guarapuava. Se vocês verem as notícias, a maior parte do emprego de força, de polícia, foi para São Paulo. E se não fosse o confronto, não fosse os policiais daqui de Guarapuava, tá, de forma heróica, confrontar os bandidos numa estrada rural, saindo ali da 277, eles pegaram, os criminosos assim que saíram da Protege, pegaram uma estrada rural que ia sair lá perto da Palmeirinha, perto da entrada do assentamento indígena. Os policiais conhecedores da estrada rural vieram em sentido contrário, tá? Pegaram a 466 para Palmeirinha e vieram vindo pela estrada rural. Até que em determinado ponto, eles conseguiram armar uma emboscada, porque eles sabiam que os criminosos só podiam passar por ali, tá? Então os criminosos, quando se depararam com eles, chegaram a dar ré. Eles já começaram a trocar tiros, tá? Só que os criminosos, quando eles acharam que os criminosos iam fugir, não, os criminosos deram um pouco de ré e enfrentaram eles novamente. E aí houve uma intensa troca de tiros. E, na sequência, os criminosos, alguns baleados, tá? Os veículos eram blindados, mas algum disparo conseguiu furar a blindagem. Capotaram 2 veículos, tá? E desses capotamentos que aconteceu ali na estrada rural, que foi a principal pontapé inicial da investigação. Das diversas investigações. Prova eles deixaram para trás? Muita prova, tá? Prova de material biológico, armamento, celular, roupa, vestígio, anotação, mochila. Então, assim, a polícia pegou aquilo ali, veio o Instituto de Criminalística, fechou tudo, apreendeu tudo. E aí, os policiais, os delegados,
os policiais da inteligência da Polícia Militar começaram a destrinchar aquilo ali, que isso que resultou na identificação desses mais de 20 criminosos e na devida responsabilização criminal. Até antes de dar mais seguimento, queria entender um pouco dessa parte da inteligência e da tecnologia das polícias hoje dentro do Paraná. O doutor comentou que foi recolhido material biológico, por exemplo. Existe hoje um banco de informações que já possa fazer um cruzamento de informações para chegar no criminoso? Existe e, salvo engano, 4 ou 5 criminosos foram identificados por DNA. Tá? De cabeça agora... 4 pelo menos eu tenho certeza, mas eu acho que são 5. Outros identificados acabaram morrendo em confronto em São Paulo, Limeira, outro em São Paulo, capital, criminosos que já estavam foragidos daqui, com mandado judicial expedido daqui, tá? Tiveram outros criminosos nesse outro processo agora que foram identificados também, que participaram daquele assalto no Rio Grande do Sul, sabe? Assalto em Araçatuba. Eles continuaram cometendo crimes. Assalto em Telêmaco Borba. Era a mesma, eu acredito que era a mesma pegada que eles faziam em todas as cidades, não era não? Colocavam fogo, saíam atirando. Então, Milena, é importante você falar isso, né? Era a mesma organização criminosa? A gente não pode falar que é a mesma organização criminosa. Eles trabalham em células, tá? Então, assim, é uma organização que assalta bancos, né? É um tipo de criminoso muito especializado. Tá? Não é um criminoso que você vai achar em qualquer esquina. Então, assim, eles precisam ali de uma gama muito especializada que sabe, esses caras aqui são os caras que sabem explodir porta de cofre. Esses caras aqui são os caras que sabem enfrentar a polícia de fuzil. Esses aqui são os pilotos que sabem dirigir carro. Então, assim, eles precisam de uma gama muito especializada. Agora, assim, eles contam com apoio local para traçar rota, para fugir, contam com gente que vai ficar lá no dia só para dar a fuga, tá? E, assim... O core, vamos dizer assim, né? O principal onde esses criminosos são especializados é em São Paulo, dizem que principalmente na região de Campinas. Tá? Então, assim, a gente teve o terceiro processo exclusivamente de moradores daquela região. Imagino que deva ser meio que uma escalação, né? Vamos precisar de tantas pessoas para cometer esse roubo. Então, vamos escalar lá o armeiro, o cara que é o cara da bomba, né? Então, é mais ou menos uma escalação das figurinhas carimbadas, que já fazem parte ali daquele grupão, né? Deve ter um grupo do WhatsApp, inclusive, deles, né? Bom você falar isso também, Fábio. Porque existem modalidades desse tipo de crime. Tá? Eu trabalhava na Lapa quando criminosos assaltaram a Caixa Econômica. Eu não trabalhei no caso porque a Caixa Econômica é um banco que é federal, então foi para o Ministério Público Federal. Né? Foi na época ali 15, 16 criminosos, salvo engano. Isso é chamado de cangaço ou novo cangaço. Sim, tá? Sim. O que aconteceu em Guarapuava é a modalidade mais sofisticada, que se chama domínio de cidade. Tá? Por quê? O que caracteriza o domínio de cidade? A quantidade de criminosos, tá? Mais de 40, 50, a necessidade de subjugar as forças policiais, né? Porque assim, no cangaço, às vezes os criminosos vão direto para a instituição bancária, para a instituição financeira e ficam lá. Eles sabem que a polícia local não tem condição e armamento para enfrentá-los. E eles sabem quanto tempo que vai demorar para chegar os batalhões especiais. Tá? Então, eles vão lá, tentam fazer o assalto, fazem a subtração e vão embora. Eles não vão para o enfrentamento prévio. No domínio de cidades, primeiro os criminosos vão atacar as forças policiais, que foi o que aconteceu aqui. Eles chegaram fogo no batalhão, né? Perfeito, menina. Botaram fogo em 2 caminhões, nas 2 entradas do 16º Batalhão de Polícia Militar e dispararam, né? O Bonato, que é um policial muito competente, foi um dos heróis do dia. Tava o Bonato, o Wendler e o Ricieri na viatura do choque, né? Eles estavam saindo da hora do 16º Batalhão e o Bonato estava no banco de trás e o Ricieri e o Wendler na frente. Os criminosos, quando avistaram eles estavam saindo para patrulha normal. Acharam que eles já estavam vindo para enfrentamento. A gente acredita que tenha sido isso, né? Que o motivo deles terem fuzilado a viatura com esses 3
policiais, nessa covardia que eles fizeram. E acabou por vitimar fatalmente o Ricieri Chagas, né? O Wendler, ele foi salvo pelo celular dele, que estava no bolso. Um dos projéteis parou no celular, quebrou o celular. E o Bonato foi atingido na perna, conseguiu rolar ali, fazer um torniquete e ele mesmo se salvasse, não podia ter sangrado ele até a morte, né? Ou perdido a perna. Então, o que os criminosos foram fazer primeiro? Atiraram, mataram um policial, alvejaram outros 2, colocaram fogo no batalhão, dali eles foram para protege, entendeu? Então, primeiro eles vão subjugar as forças policiais. Primeiro eles vão falar, ó, vocês não vêm, nem saiam, fiquem tocados aí. Então, por isso que é o domínio de cidade, porque a cidade fica sob o jugo dos criminosos, que foi exatamente o que a gente viu lá no dia. A população também, né, andando de carro, tinha era muita gente. Mensagem em grupo, né? Então, assim, informações desencontradas, isso também faz parte, né? O medo, obviamente, faz parte também do modus operandi, né? Se eu puder complementar, houve ali pessoas, né, foi um jovem que estava passando ali, que ele não acreditou que aquilo ali era um bando de criminoso armado de fuzil, ele achou que era uma blitz, sabe? E aí ele não parou, os criminosos atiraram contra ele, graças a Deus está vivo, não foi atingido, né? Uma das vítimas que foi tomada de refém foi botar a mão no bolso para pegar o celular, tomou um tiro aqui, sorte que foi muito de raspão, senão, né, um tiro de fuzil, tinha perdido o braço. Com certeza, com certeza. Até minha dúvida, já que a gente está nesse assunto, é em relação ao que se sabia antes, porque, né, a própria mídia, né, a gente teve acesso a algumas informações, né, o doutor pode até falar melhor sobre isso, que existia a iminência disso acontecer em Guarapuava. E que também existia um plano de contingência, né, que depois foi bastante falado, né, sobre esses pontos, mas acredito que a própria inteligência da polícia já tinha algum conhecimento que poderia acontecer isso em algum determinado momento. De fato, isso ocorreu? O senhor sabe dizer? Fábio, eu não posso falar isso. Isso fica em segredo. Esse é sigiloso. Maravilha. Não. Depois em off, né? Depois em off. Tem uma pergunta, então, não sei se também é possível falar sobre isso, mas daí vocês repetem aqui. Se realmente houve ou não o sequestro de algum valor da isso Protege, que ficou. essa é a pergunta que acho que todo mundo falou, uns falam foi feito, outros falam não levaram nada. E se essa quadrilha era faccionada ou não, era só uma quadrilha, uma célula isolada, mas não pertencente a uma facção criminosa. Isso aí dá pra gente falar. Tá? Maravilha. Então, retomando, em relação ainda a esse assunto, existem algumas dúvidas, né, que a população até hoje não tem certeza do que aconteceu, né? Não sei se também o doutor vai poder falar com toda certeza, né, que alguns assuntos acabam fugindo um pouco até por questão de sigilo, mas nesse dia houve o sequestro de valores mesmo? Os criminosos levaram algum tipo de valor? Não houve, eles não conseguiram levar dinheiro, tá? Eles acabaram subtraindo o armamento dos vigias que estavam ali, mas segundo as imagens que a gente vê e a própria informação da empresa de valores, não houve subtração, já que eles precisavam de um pouco mais de tempo para entrar no cofre. Certo. E que era a segunda pergunta? Facção, se eles eram faccionados ou não. Acho que isso já foi bastidores. Se eles, esse grupo em específico, se existia essa informação, se eles eram faccionados, se eram no PCC, se eram no Comando Vermelho? A grande maioria não necessariamente é faccionado, tá? Nós tivemos um réu anterior e agora um desse quarto processo, do qual eu já pedi a condenação, o Ministério Público já pediu a condenação, mas ainda não tem sentença, que a gente sabe que é faccionado, e ele participou do fornecimento de veículos, e a polícia identificou que ele financia crimes dessa natureza, inclusive ele está com mandado de prisão expedido pelo Rio Grande do Sul, aquele assalto que teve lá, tá? Então, assim, a polícia conseguiu fechar, tá? Que ele, com o dinheiro da facção, financia esse tipo de crime. Entendi. Então, realmente é alguém que tem essa intenção, né? Tem já essa a intenção de investir mesmo nesse tipo de operação, de crime, para levar a vida dessa forma. Enfim, a gente teve com o ex-comandante aqui também, Cubas, né? A gente conversou sobre esse assunto também. Deu pano para manga, foi muito bacana esse episódio. Inclusive, se você não viu, você pode rever esse episódio aí no nosso canal do YouTube.
Doutor, tem mais uma pergunta em relação ainda, acho que para ir finalizando esse papo aqui, que tem mais coisas para a gente saber, mas para saber em que pé que anda essas investigações hoje. Ela está numa fase já bem avançada, né? A gente viu claramente que foi uma operação frustrada, né, para os bandidos, né? Tiveram prejuízo das armas, não levaram nenhum tipo de valor, foram presos, outros morreram em confronto, então para eles com certeza foi um saldo negativo. Mas como que está hoje o andamento desse processo? Nós estamos o Ministério Público finalizou sua atuação em primeira instância, pediu a condenação dos 3 réus nesse último processo, tá? A gente não, a gente tem certeza que teve criminosos que a polícia não conseguiu identificar. Se vier uma prova, né, se vier uma linha investigativa que a gente não tenha se atentado, a gente pode abrir um outro inquérito sem nenhum problema, né? Mas hoje está basicamente finalizado, né? 3 processos já com sentença criminal condenatória e um 4º em vias. Então, segue mais um pouco então. Mais um pouco. Vão ter novos desdobramentos. Sim. Tem mais uma operação que eu acredito que teve nível nacional também, né? Sim. Foi aqui em Guarapuava, que foi a Operação Dâmina. Queria falar um pouco sobre ela. Foram 22 milhões de reais. Queria ver se esse valor já foi ressarcido. É o caso da BTK, né? Queria falar um pouquinho mais sobre ele. Vamos lá, Milena. Foi bom você falar desse caso, porque semana passada a gente teve a segunda principal sentença proferida, tá? O Ministério Público, o GAECO, né, uma operação do GAECO aqui de Guarapuava, identificou que existiam aqui em Guarapuava 2 esquemas Ponzi, tá? O esquema Ponzi, ele é uma espécie de pirâmide financeira, mas ele não é tecnicamente uma pirâmide financeira, porque a pirâmide financeira, para o funcionamento dela, ela exige que, por exemplo, eu que sou o criminoso, capte você para o esquema e que você capte um terceiro, e esse terceiro capte um 4º em cadeia, tá? O Ponzi, o esquema Ponzi, não. Ele é sempre entre o estelionatário e a vítima, né? Às vezes com um intermediário, tá? E por que eu falo 2, né? Porque eram 2 empresas, né? Na verdade, 2 esquemas criminosos independentes, e só de vítimas que procuraram o Ministério Público foram 305 do esquema maior e 96 do menor, tá? Recentemente a gente teve a sentença condenatória do segundo esquema desse menor. O primeiro já havia sido condenado, o principal articulador, o principal criminoso, condenando os principais responsáveis, tá, pela elaboração, pela captação do dinheiro em todos os crimes que o Ministério Público, que o GAECO acusou. Tá? Então foram condenados por 400 estelionatos. Nossa. A ideia dele é assim, ó, ele pegava o dinheiro da galera para investir e falava que ia render, uma porcentagem incrível. E a galera foi colocando, e aí deu no que deu, né? Quando viu, ficou sem nada. Então, a gente acabou de falar de crimes violentos aqui, com armamento pesado. Agora estamos falando de um crime totalmente limpo, né? Limpo. Um crime que é mais o convencimento, muitas vezes E pense 22 milhões sem uma arma, grana, né? Sem uma arma. Veja como é que são também as coisas. É uma forma de crime. É mais, Milena, se eu puder... É mais que 22 milhões. O esquema maior, só que a gente contabilizou das 300 e poucas vítimas, eles captaram 29 milhões e 195 mil, tá? Desses 29 milhões, conseguimos bloquear só 9 milhões e meio, tá? Praticamente um terço. É importante ressaltar que eles diziam no aplicativo, né? Mandavam para cada uma das vítimas todo mês um relatório, que eles diziam que eles tinham depositado os 42 milhões. Veja só. Mas era completamente uma invenção. Isso, era um gráfico. Era um gráfico e um número. Sim, sim. E o aplicativo era deles, então eles podiam colocar qualquer número que eles quisessem. O site era deles, não era um site de corretora, não era um site de uma instituição financeira, sabe? O dinheiro não estava vinculado ao CPF das pessoas, era uma planilha. Tá? Veja só. Um modo bem, bem arcaico, inclusive, se for pensar. Do esquema menor, a gente tinha quase 9 milhões e meio captados e conseguimos bloquear 7 milhões e 100.
Tá? Então, por isso que eu falei para vocês da importância e desse viés, desse olhar do GAECO que a gente tem patrimonial. Né? Porque se a gente não tivesse, a gente esperou o melhor momento para a gente conseguir congelar os valores, porque você imagina se a gente fosse lá e prendesse os principais criminosos e não fizesse nada com as contas bancárias. Sai, Ia evaporar. Ia evaporar? Sim. Com certeza. E assim, mesmo dessa maneira, muitas vezes eles acabam aplicando em criptomoedas, acabam dando uma maquiada nesses valores para tentar evitar o bloqueio dos bens, né? Mas mesmo assim, eu acredito que, né, a polícia, o GAECO, tem formas de ir atrás dessa grana aí, né? Nesse caso, aqui no nosso caso da Operação Dâmina, não houve uma transferência significativa para cripto, tá? Porque a gente olhou, fizemos auditorias sobre os valores e o que a gente verificou, né? Porque muitas vítimas se perguntam, mas viu, se eles captaram 30, como é que você tem 9? Cadê os outros 20 milhões? Acontece que o esquema Ponzi, ele é um esquema muito... Ele come o dinheiro. Por quê? Porque vamos supor o seguinte, a Milena investe 100 mil e os criminosos prometiam às vítimas, além da total ausência de risco, tá? Falavam, olha, nosso negócio não tem risco, a gente não perde dinheiro. Entre 4% e 8% de rendimento ao mês. Nossa. Ao mês. Eu quero demais. Eu desafio vocês, a qualquer banco, qualquer corretora, qualquer empresa séria no Brasil, prometer algo parecido. Tá? Não existe. Né? Literalmente é bom demais para ser verdade. É bom demais para ser verdade. Só que as pessoas não enxergavam isso, né? Como o Fábio falou, né? O estelionatário consegue que a vítima te dê dinheiro e ainda acha que está sendo uma vantagem. Sim. E convence outros ainda, né? Achava que estava fazendo um grande maravilhoso, negócio. estou ganhando dinheiro. Aí o que acontecia? Aí vamos supor que a Milena colocou 100 mil no esquema. Tá? Ela, depois de um ano, tinha 160. Se ela tirasse o dinheiro depois de um ano, depois de um ano e meio, agora eu vou comprar um carro. Ela tirava 200 mil. Ela botou 100, tirou 200, tá? E o dinheiro que ela botou lá não rendeu absolutamente nada. Ou Esse seja, dinheiro era de outras vítimas também. de outras vítimas. Que estavam pagando. Exatamente. Pessoas que entraram depois da Milena estão pagando o suposto lucro. E você, de boa fé, achando, nossa, é um tremendo negócio. Investe lá, investe lá. E você falava para 10 pessoas. E quem foi sacando por primeiro ainda tinha. Eu fico pensando assim, como que surgiu essa investigação? O que foi o estopim? Porque acredita assim, que começou denunciando, aí outro denunciando. Desde a primeira denúncia, você já começa a investigar? Ou esperam chegar mais algumas para... Como é que funciona isso? Assim, Milena, eu tinha acabado de sair do júri da Tatiana Spitzner quando chegou a denúncia para mim. E quando eu olhei o contrato, eu sabia que era um esquema. Porque estava no contrato que não existia risco de perda e a pessoa enviou para a gente lá print de conversa falando que você, a gente rende 4, 5% ao mês. Eu falei, cara, isso é um esquema. Total. Não existe. Na cara. Não existe, sabe? Então, qualquer pessoa que lida com um pouco de investimento, conhece um pouco de mercado financeiro, sabe que isso é pirâmide. Na hora que você bate o olho, você pega um assessor de investimento sério e apresenta uma proposta dele para ele e fala assim, cara, você está me oferecendo uma pirâmide. Vai procurar lá no Bacen, que tem a certificação? É na CVM e na Ambima. Nesses dois. Eles tinham... provavelmente não tinham. Tinham nada. Então, quem estava investindo realmente era leigo, inclusive na questão do investimento. Sim. Se a pessoa procurasse... Eram tantos sinais, assim, né? Que, assim... Você, quando você abre uma conta numa corretora, né? Como você estivesse abrindo uma conta num banco, aquele dinheiro fica vinculado ao seu CPF. Sim. No caso dos dois esquemas, as vítimas transferiam o dinheiro para o CPF ou para o CNPJ das empresas. Elas perdiam totalmente a gestão, ficavam na mão dos criminosos. Tá? A outra coisa é nenhum deles tinha registro na CVM, tinha certificação para operar em mercado de valores. Era na loucura total. E assim, Caraca. O que a gente verificou é que um esquema praticamente nem operava, tá? Simplesmente retroalimentava o esquema Ponzi, e o outro esquema operava e só tinha prejuízo. Então, assim, ele pegava o dinheiro das vítimas, operava na bolsa, perdia E mentia e falava que estava
lucrando. A intenção no começo poderia ser essa, de tipo, operar na bolsa alavancado e pagar uma parcela dos lucros? Não, a gente viu que desde o começo, Fábio, eles têm prejuízo e desde o começo eles estão falando que estão tendo lucro. Então eles já estão mentindo lá desde o começo. Não tem o que falar. Até nos bastidores a gente estava conversando um pouco a respeito dos bens. Esses bens que foram apreendidos das empresas, né, no próprio CPF também, dos envolvidos ali, foram leiloados, né? Foram. A gente conseguiu leiloar 4 ou 5 veículos. Conseguimos o ressarcimento de um sobrado, de um apartamento, de casa, sabe? Veículos assim de muito... Tinha uma BMW X7 ali no pátio, né? Novinha. Eu passava na frente do pátio, via ali, tinha essa X7 e tinha um outro vermelho, que era uma... Shelby Cobra. Uma réplica, né? Bonito também. E chamou muita atenção da população que passavam, viram, né, essa operação, que eram carros, assim, extremamente raros de ter, assim, circulando aqui na nossa cidade, né? E por que a gente apreende, né? A gente apreende porque quando a gente verifica uma perspectiva de condenação séria, alienar, vender, pegar o dinheiro e depositar em juízo para ressarcir as vítimas. Sim. É só esse intento. E como é que tá as vítimas hoje? Estão recebendo uma parcela desse valor? Conseguiram reaver uma parte, pelo menos? O Ministério Público já requereu isso, tá? A Justiça considerou que seria mais prudente aguardar o trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? Julgamento do recurso. Tá? Nenhum dos dois está com recurso ainda, tá? Só com a sentença, tá? Principalmente os réus, mais a promotoria que trabalha nos processos também, que eu faço só a parte investigativa. Também está recorrendo para mudar a pena, para condenar quem não foi condenado, etc. Então ficou alerta, né, Helena? É um aprendizado pra galera, né? Nem tudo que reluz é ouro. Isso aí é pra fechar com chave de ouro, realmente. Sim. Ficar esperto, né? Levar em consideração, né, o que já aconteceu e servir de exemplo, né? Sim. O que você daria de dica para as pessoas leigas, assim, em investimentos? Se informar, tá? Com empresas e corretoras sérias, tá? O dinheiro tem que sempre ficar vinculado, né, ao seu CPF, ao seu CNPJ, se você estiver fazendo através de uma empresa. Você pode pesquisar no site da Anbima, do CVM, se aquela pessoa ela é autorizada a fazer esse tipo de gestão, tá? A fazer esse tipo de assessoramento, tá? E desconfiar de promessa milagrosa, tá? 5% ao mês, impossível, sem risco, não existe. Não existe. Vamos lá, bastidores. Bastidores. Esse dinheiro que soubesse, no caso, que não foi congelado dos 30, recuperou 7 a 9 milhões. Vocês entendem que é um dinheiro que ainda está oculto ou que ele realmente foi perdido? Foi consumido, cara. Foi consumido. Foi consumido pelo esquema. Você faz a pergunta aí, cara? Sim. Dr. Pedro comentou que uma parte desse valor que... Os 29, né? Isso. 29, exatamente. 29 que as vítimas, né, colocaram dentro do esquema, foi recuperada. Outra parte, ela... Ficou aonde? Onde que está essa parte do dinheiro que não aparece nas contas? Então, foi consumido. Porque eu posso falar para você, Fábio, que eu me lembro agora de cabeça, uma determinada vítima entrou no esquema no começo de 2021 com 600 mil reais. Tá? Nossa, ela tirou, um mês antes da operação, 800 mil. Nossa, ela ainda levou dinheiro. Mas estava de boa fé. Essa pessoa, no caso, não tem nada a ver com o esquema. Não tem nada a ver, tá de boa fé. Era uma vítima, ela só não foi vítima porque ela sacou o dinheiro, precisou o dinheiro antes de deflagrar a operação. Então, no caso, como a operação muitas vezes dava prejuízo, esse valor ali dos 29 mil foi recuperado 9, os 20 pode ter sido que foi consumido mesmo pelo crime. Assim, além do esquema Ponzi, assim, a gente tinha um gasto totalmente exorbitante por um dos principais investigados, né? Era troca de carro, ele teve Porsche, teve BMW X7, outras BMWs, estava residindo no Alphaville, em São Paulo, com um aluguel que a gente pesquisou na época, estava anunciado por 60 mil reais mês, 60 ou 45 mil reais mês, né? Viagens de luxo, né? Exatamente. Isso também chama a atenção, né, dos órgãos, né? O próprio GAECO fica de olho quando acontece uma ostentação assim que está fora do padrão, né? Sim. Então, é para ficar de olho, né? Eu quero fazer uma pergunta agora para a Milena, que é em relação ao caso Tatiane Spitzner.
Você como mulher, né? Eu queria saber como que você olhou para esse caso, como que você se sentiu pra gente também conversar com o Dr. Pedro para falar um pouquinho sobre esse assunto. Ele foi um caso que repercutiu bastante, principalmente na cidade, mas a nível nacional, né? Nós, como mulheres, acredito que foi um caso bem pesado, né? Ela era uma mulher maravilhosa e nós, acredito que seja um caso que dói, que é pra falar até eu não sei muito falar, porque é um caso que dói em nós mulheres, né? Imaginar que eu conhecia ela. Eu já tinha visto ela em algumas festas com ele, entendeu? E parecia um casal legal. E aí aconteceu tudo aquilo e, enfim... É um caso bem triste, na verdade. Com certeza. O doutor chegou a trabalhar também nesse caso? Sim, eu representei o Ministério Público no plenário, tá? Inicialmente, o processo foi conduzido pela doutora Dúnia, e uma situação de gravidez, na época do plenário, acabou que eu acabei fazendo sozinho, né? Foram 7 dias, né? Como a Milena falou, foi muito pesado, muito triste, né? Sim. Principalmente para a família da Tatiane, né? Mas assim, foi um julgamento muito extenso, né? Com uma banca de advogados muito competente e muito trabalhosa de lidar, sabe? Então, assim, foram 7 dias assim que me consumiram, sabe? Porque você tem que ficar atento o tempo inteiro, diversas testemunhas. Só o interrogatório do Luiz Felipe foram 11 horas, né? Eu vi o pessoal fazendo testes lá da sacada também. Sim. Então, teve toda essa investigação, né? O que você achou que foram os principais desafios na investigação? Assim, primeiro que a investigação foi muito bem feita, tá? A Polícia Civil e, como eu falei, o ML, o Instituto de Criminalística, todas as provas produzidas indicavam que o Luiz Felipe matou a Tatiane, tá? Só a versão dele que era contrária a isso, né? Só o que ele falava que era contrário a isso. Mas a prova pericial, tá, do ML, ela era quase que definitiva. No meu ponto de vista, uma pessoa técnica, ela era definitiva. Tá? Uma pessoa que tem conhecimento, só com o laudo do ML, concluiria que ela foi assassinada. Por quê? Porque ela tinha estigmas unguiais no pescoço, né? O que são estigmas unguiais? Marcas de unha, tá? Isso são lesões externas que a gente chama. As lesões internas, ela tinha hematomas justamente embaixo da onde tinha as marcas de unha, com quebra do ocioide, que é esse osso aqui, com a lesão dos músculos, né, e tecidos aqui adjacentes. Então, assim, isso provava que a Tatiane foi esganada. Tá? A gente tinha marcas no pulmão, no coração, de asfixia, morte por asfixia. Tá? Uma pessoa que morre por traumatismo, acidente de carro, ela não tem marcas de asfixia, ela tem uma morte instantânea. Né? Então, isso indicava que ela sofreu falta de oxigênio, tá? no procedimento ali que levou ela à morte. Outra prova muito importante, também indicada pela criminalística e pelo ML. O ocioide dela, quando quebrado, ele tinha sinais vitais. Tá? O que isso significa, Milena? Que quando o osso dela foi quebrado, enquanto ela estava sendo esganada, ela estava viva, porque a infiltração de sangue, o corpo começa a reagir àquela fratura. Quando você quebra um dedo, você vai começar um processo inflamatório. Sim. Você vai começar um processo de criação de hematoma na volta. Então, assim, o ocioide tinha sinais vitais. Tá? Os ossos que foram quebrados quando ela caiu não tinham sinais vitais, seja a fratura de crânio, seja a fratura da perna, seja a fratura da clavícula. Ou seja, o perito ele conseguiu desenhar o seguinte, ela estava viva quando enforcaram ela, quando esganaram ela. Quando ela quebrou esses ossos aqui da perna, da clavícula, do crânio, ela já estava morta. Então ela morreu entre a esganadura e a queda. Ela morreu dentro do apartamento. A timeline do crime foi essa. Exatamente. Teve até um vídeo, né, dentro do elevador. Sim. Dele limpando sangue e tudo mais. Depois que ele busca o corpo dela, né? E pela própria desproporção, né, de tamanho, de força, né? Então, realmente ficou sem dúvidas, né, essa avaliação aí.
é muito chocante, né? Então, assim, apesar do julgamento ter sido muito extenso e muito cansativo, né? Eu imagino que para a família da vítima foi praticamente uma tortura, né? Isso, assim, as provas todas davam a certeza para a promotoria poder chegar ali, né, com todas as forças e pedir a condenação, porque a gente não tinha nenhuma dúvida de que ele tinha matado ela. Sim. Até o doutor, uma pessoa muito reservada, né, muito discreta, como que trabalha numa situação dessa que tem holofotes da mídia a todo momento ali? Isso acaba até atrapalhando um pouquinho, não? Então, durante o julgamento, Fábio, eu saía pela porta de trás do fórum, né? Não dava entrevista, eu falei com a imprensa depois que a gente conseguiu a aquisitação procedência, né? Realmente, né, teve muito questionamentos, mas assim, eu entendo que é papel do Ministério Público também explicar para a sociedade, né? Eu sou funcionário público, sim. Né? Eu sou pago pelo dinheiro de impostos da sociedade, né? Então, assim, eu tenho que dar uma satisfação para a população, né? Tipo assim, não estou fazendo um favor. Né? Então, assim, a gente tem que lidar com a mídia, né? Às vezes é um pouco mais incomoda, mas assim, adoto por padrão esse, sabe, da gente sempre receber a imprensa, tem que sempre ser receptivo. Faz parte, né, da profissão. Outro caso recente agora é do Vermelho também, o doutor também atuou nesse caso? Atuei também novamente em conjunto com a doutora Dúnia, né, porque acaba que eu não sou do júri, né, mas a Dúnia me convidou para fazer esse caso com ela, tá? Nesse caso, assim, diferente do que aconteceu no caso das Pitness, foi, em termos do dia do júri, foi muito menos cansativo. Foram 13 horas de julgamento, cansativo, né? Mas para um júri da repercussão que teve, a gente fez com uma banca de advogados muito, muito respeitosa, tá? A banca do Dr. Nicolau. Cada vez que eu faço um júri com ele, aprendo, Dr. Miguel, um poço de sabedoria. Nossa. Os advogados parceiros dele também, muito dedicados ao caso, e a gente se tratou com extremo respeito, tá? Conseguimos a condenação do Vermelho dentro do que a gente achou que era procedente, né? Que era o pedido a ser feito. O Rodrigo, ele foi condenado em primeira instância por um duplo homicídio privilegiado qualificado. Eu sei que acho que para a pessoa que escuta isso... Não precisar dar uma traduzida. Não é tão fácil, né? O que é um duplo homicídio? Duplo homicídio é quando você mata duas pessoas. Tá? Essa parte aí, tranquilo. Triplo homicídio, 3 pessoas. Qual que é a diferença de um duplo homicídio para um homicídio duplamente qualificado? Um homicídio duplamente qualificado é um homicídio que tem 2 qualificadoras. O que é uma qualificadora? A qualificadora é uma circunstância prevista lá no parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, que diz assim: se o crime foi cometido assim ou assado, eleva-se a pena, sai de 6 a 20 e vai para 12 a 30. Tá? Então, quando a gente fala que um crime é de homicídio qualificado, a gente está falando que ele é um crime mais grave do que um homicídio simples. Tá? A defesa, de forma muito hábil, conseguiu que o corpo de jurados reconhecesse o privilégio. Tá? Tecnicamente, a gente, no dia do plenário, tanto a Dúnia quanto eu, a gente entendia que não existia o privilégio. O que é o privilégio? É quando o jurado reconhece que o réu, no caso o Rodrigo, agiu impelido por um motivo muito razoável, por uma violenta emoção, logo após ser provocado. Todo mundo viu as agressões, tá? Esse vídeo foi para mídia. Sim. Não é papel do Ministério Público santificar quem está errado, tá? O Vanderlei, a vítima que morreu, errou, tá? Agrediu o Rodrigo ali de forma muito, muito grave, tá? E injustificada, tá? É muito importante a gente esclarecer isso. O Ministério Público não defende o que o Vanderlei fez, tá? Só que entre o Rodrigo sair e voltar para o local, passou mais de 1 hora, tá? Então, assim, tecnicamente, não existia a violenta emoção, o descontrole que era exigido pelo Código Penal para a gente falar que era um homicídio privilegiado, mas a banca de advogados, de forma muito competente, conseguiu que o corpo de jurados reconhecesse o privilégio, tá? Então, apesar do recurso que dificultou a defesa da vítima ter sido reconhecido também pelos jurados, o que torna um homicídio, 2 homicídios qualificados, os 2 homicídios têm a privilegiadora, que diminui um pouco a pena, já que eles consideraram que o Vanderlei provocou.
aquele acontecido, sabe? Entendi. Isso que até o doutor falou é interessante, porque, digamos, se o Rodrigo tivesse feito isso no exato momento que aconteceu as agressões, poderia mudar novamente a dosimetria da pena, né? Exatamente, poderia mudar, poderia até ser o caso de suscitação de legítima defesa, né? Se os disparos fossem durante as agressões, né? Se ele tivesse feito ali os disparos logo após, o próprio Ministério Público pediria isso, tá? Sim. A gente não entendeu tecnicamente, mas assim, os jurados, eu quero ressaltar aqui que os jurados agiram com muita consciência do que eles estavam fazendo. A gente pode ver ali que os jurados votaram conforme eles entenderam o caso, sabe? O que eles achavam justo pro caso. E quem tem que decidir quem são os juízes são eles mesmos. Sim. Até tem uma questão que fica claro nesse episódio aí do Rodrigo, né, do Vermelho, que você observa 2 momentos, né? O primeiro momento, quando ele manda o áudio, logo depois que aconteceu, ele manda, inclusive, em alguns momentos ele dá risada, ele fala, né, detalhadamente o que ele fez, ele foi, buscou a arma, contou, né, o relato dos fatos, assim, parece que ele tá tranquilo, né? Inclusive ele manda, né, um recado, se não me engano, acho que até pro chefe dele, uma coisa nesse sentido. Então, aparentemente, assim, ele tá muito consciente do que ele fez e, assim, tranquilo. Mas no momento da pena, que é lida lá, o momento da sentença, quantos anos ele vai ficar preso, o semblante dele muda completamente, né? Então se percebe que ele sentiu realmente o impacto, né, daquela pena e ficou pesado. E quando eu estava na PM, a gente comentava uma situação mais ou menos parecida. Existem 2 ocorrências. Uma ocorrência quando a polícia chega, aí explica a situação. Muitas vezes a pessoa ali que vai ser presa, ela não tem muita noção do que vai acontecer com ela. Aí o momento que se dá a voz de prisão para a pessoa, a ocorrência muda completamente. Então são 2 ocorrências, uma antes da voz de prisão e outra depois. Do Vermelho mais ou menos, né, uma situação até parecida, né? Uma antes da condenação e outra depois. Então o impacto de ficar 27 anos, se eu não me engano, foi... Deu 27 anos de pena. Uma vida, né? O que a gente chama é quando ele vê que caiu a casa. Né? Então assim, eu não acho que seja só isso, sabe? Eu acho que ele... durante ali, quando ele manda o áudio ali, né, o famoso áudio do capa 10, você vê que ele dá risada. Então, assim, aquilo ali já é de tarde, tanto que ele começa o áudio falando, boa tarde, capa 10. Você vê que ele não está arrependido. Sim. Né? Já passaram-se boas horas do crime, tá? E ele não está arrependido. Né? No dia do julgamento, a gente pode ver um outro semblante, como você muito bem falou, Fábio, Sim. sabe? Parece que ele entendeu a gravidade do que ele fez, tá? Eu não duvido do arrependimento dele. Tá? Só que esse arrependimento não vai trazer nem a Edneia nem o Vanderlei de volta. Tardio, né? Tardio. Aí não cabe a este mundo essa questão do arrependimento, né? Deixamos para um próximo mundo no além, quem sabe. Sim. Milena, restou alguma dúvida? Eu acho que tem uma finalizaçãozinha aqui que eu queria perguntar para você, que eu acho que é algo que muita gente tem essa dúvida, tá? Como denunciar crimes de agentes públicos? De forma segura, digamos assim. Como é que funciona sem se expor à própria vida? A gente acaba se expondo, né, Milena? Mas no meu trabalho, tá? Acaba que qualquer caso, né? E no caso também dos agentes públicos, eu vou ter que interrogar a pessoa, né? Às vezes a gente pode ter um caso de um agente público que quer fazer uma colaboração premiada. Né? O Ministério Público trata todo mundo com muito respeito. Né? Eu principalmente busco pautar minha conduta nisso. Né? Mesmo a pessoa sendo investigada, mesmo a gente sabendo que ela cometeu um crime grave, um crime de corrupção, que geralmente é o caso, que assim, a corrupção ainda é o carro-chefe dos GAECos, né? Do GAECO. Primordial, nossa primordial atenção é para esse ponto. Tá? Porque... É um crime, a corrupção, né, do agente público, seja o colarinho branco de licitação, desvio de dinheiro, como uma corrupção policial, que acontece excepcionalmente, como o Fábio falou, né, é a minoria, esmagadora minoria que comete esse tipo de desvio. A gente trata com muito respeito, né, e tem que fazer o trabalho, tem que fazer. Claro que o agente público tem formas de acesso a mim, sistemas, né, conhecimento com outros agentes que torna mais fácil caso ele queira fazer algum tipo de retaliação, mas né, faz parte do trabalho.
E os canais também, que a população tem que ficar atenta para canais de denúncia com o GAECO, com o Ministério Público. Como que a população pode fazer também esse tipo de denúncia? Então, é muito importante, Fábio. Boa parte das investigações que a gente começa chega por denúncia da população, sabe? A gente tem o nosso e-mail, que é gaeco.guarapuava@mppr.mp.br. A gente tem o telefone, o WhatsApp do GAECO. E temos também ali, fica ali na Pinheiro Machado, do lado do lago. Todo mundo vê a casinha lá já. É só chegar. É só chegar lá, ó, quero fazer uma denúncia, quero solicitar anonimato. Né? Claro, né? A gente não trabalha com denuncismo. A pessoa vai trazer o fato pra gente, a gente vai olhar, ver se tem alguma verossimilhança, se tem realmente alguma concretude no que a pessoa está falando. Sim. Mas tendo, e se for o caso de nossa atribuição, né? Que infelizmente a gente não consegue abraçar o mundo. Né? Certo. A gente tem que atuar onde a gente acha que é primordial. A gente abre uma investigação. Então fica a dica aí, é mais fácil você ir até o GAECO do que o GAECO ir até você. Né? Eu acho bem melhor, com certeza. Uma recomendação aqui, a gente começou falando também sobre a doutora Dúnia, fica aí também a nossa sugestão para você acessar esse episódio muito bacana com a doutora Dúnia. A gente aprendeu muita coisa com ela, apesar de ser um universo que a gente, né, aqui como host do podcast, não domina, né, que é a área jurídica muitas vezes, mas aprendemos muito e foi bem esclarecedor, inclusive com o doutor Pedro também. Que é agradecer desde já. Obrigado por ter vindo até o nosso podcast. Foi incrível, na verdade. Conheci muito, sou uma pessoa bem leiga nesse assunto. Eu acho que foi bem esclarecedor. Então, maravilha. Legal, gente. Queremos o Bonato. O Bonato. É verdade, o Bonato a gente já falou pelo menos uns 3 episódios sobre ele e até agora ele não veio aqui, né? Não pode dizer, vamos fazer o convite para ele, né? Sim. Eu vou falar com ele, ele trabalha comigo. Então já vai entregar em mãos o convite dele. Doutor Pedro, eu queria que o senhor falasse então agora para encerrar, né, uma última mensagem aí, deixar, não sei se o senhor tem redes sociais também, divulga, enfim, é mais complicado aí, né? Eu não tenho rede social, só pessoal, tá? Não tem muito a ver com o meu trabalho, então prefiro até nem falar, mas assim, né, eu tenho um LinkedIn e aproveito aqui, né, a oportunidade que estamos dando. A gente vai abrir um edital para residência jurídica, né? Quem formado em direito queira trabalhar com GAECO ou alguma vaga que surja aqui nas promotorias de Guarapuava, a gente vai abrir o edital aí, deve abrir semana que vem. Legal. Podemos deixar as informações lá na descrição, né, desse episódio, pedir pro Jean lá fazer isso para nós. E chegamos ao fim de mais um Pode Dizer Podcast. Foi muito bom. Milena, obrigado aí por mais essa edição, né? Obrigada, eu que agradeço. Obrigada a você que ficou assistindo nós até o final. E até a próxima. Valeu. Eu agradeço, gente. Valeu. Obrigada.